Uma coisa que eu venho percebendo nos últimos tempos é a minha capacidade de estar presente. E tem sido muito estranho, na verdade, porque eu pensava que quando eu chegasse nesse ponto e que eu tivesse alguma facilidade de estar presente no momento, eu me sentiria plena, eu me sentiria completa, eu me sentiria alegre, eu sentiria uma paz profunda, né? Não é isso que eu venho sentindo. Isso tem sido bem confuso para mim. O que é que tem acontecido? O que é que está acontecendo? Eu estou num percurso de meditação diária através de um aplicativo e eu estou meditando no mínimo 7 minutos por mais ou menos 60 dias. E o que eu tento fazer é fazer mini meditações ao longo do dia, não num momento específico, mas em vários momentos do dia. Eu estou tentando substituir atividades improdutivas, como ficar utilizando o Instagram, utilizando esse tempo para meditar, que eu acho que é mais produtivo do que passar feed no Instagram, e sempre me faz. Eu sempre termino esse período pior do que eu comecei. E quando eu paro e fico prestando atenção no que eu estou pensando, eu me sinto melhor. Então, estou substituindo uma coisa pela outra. Eu acho que essa prática diária de ficar prestando atenção no que eu estou pensando, de olhos fechados, tá, de alguma forma, interferindo nos outros momentos da minha vida. E aí, o que eu tô percebendo é que às vezes dá uma sensação de que um tempo, digamos, 10 minutos, 2 minutos, que passaria muito rápido em outros períodos da minha vida, agora demora muito tempo. Demora muito tempo. 10 minutos, às vezes, demora muito tempo. Muito tempo. Parece assim que demorou uma hora. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, porque dá uma sensação que o dia não passa também. Eu acho que antes eu tava tão no automático, tão pensando, sem prestar atenção no que estava sendo pensado, que o tempo passava e eu nem via o que tinha acontecido. Eu não estava lá, eu não estava lá. Eu estava em algum lugar perdida dos meus pensamentos. Então eu acho que eu tô nesse período de adaptação. Então, por enquanto, tá sendo muito estranho, até incômodo, por vezes até incômodo, estar presente enquanto eu estou fazendo determinada tarefa. Eu me vejo, às vezes, assim, parada, sentada, desligo a televisão, e aí ao invés de me levantar imediatamente ou de pegar o celular para fazer alguma coisa, eu fico parada olhando pro nada. Assim, fui parecendo uma abestada, uma debilóide, olhando pro nada, sentada, olhando pro nada, ou olhando para uma planta por um tempo assim que parece uma eternidade. E às vezes pensando em nada, apenas observando o nada, ou a planta, ou a pessoa. Outra coisa que eu tô percebendo também que eu tô fazendo é observando as pessoas. Observando. Ao invés de ficar no celular, tipo, vou para um café e aí tô esperando uma amiga chegar, sento no café, ao invés de ficar olhando coisas no celular, como eu fazia antes, eu fico observando as pessoas que estão sentadas, observando o ambiente, a decoração, e fico lá. O tempo, a sensação é que é um tempo infinito, olhando. E é curioso que não é julgando, não é avaliando. Ah, gostei dessa roupa, gostei disso, não gostei daquilo, achei bonito, achei feio, que estranho, que legal. Não, é sem, é sem esses rótulos. É assim, olhando, olhando a textura, olhando as cores,
olhando as pessoas se movimentando, as pessoas conversando. E eu sinto que eu poderia ficar assim muito tempo ali, olhando, só observando, sem fazer mais nada. E isso é estranho. Consequentemente, o tempo de celular diminuiu drasticamente, porque antes esse tempo era sempre no telefone. Outra coisa que eu percebo é que às vezes quando eu tô assim nesse momento contemplativo, eu tô ali no momento contemplativo, aí me vem um, uma espécie de ordem mental, é tipo assim, tenho que encher a garrafa de água. Aí, o que seria minha antiga, meu antigo comportamento seria me levantar e encher a garrafa de água antes que eu esquecesse de encher a garrafa de água. Aí eu simplesmente, é como se eu tivesse o tempo todo em estado meditativo. Eu simplesmente escuto o pensamento, tenho que encher a garrafa de água. E aí eu digo pro pensamento, quando eu terminar, quando eu sair daqui, eu faço isso. Igual como a gente faz na meditação quando vem os pensamentos. A gente diz, agora não, vou pensar sobre isso, deixa o pensamento ir, e aí ficam vindo outros pensamentos e a gente vai o tempo todo deixando esses pensamentos partirem. Para que venha o período de não pensamento, assim, entre um pensamento e outro. E uma coisa que eu estou fazendo sempre na meditação é, às vezes vai dando uma vontade horrível de sair da meditação. E aí eu sempre digo assim, só mais um pouco. Só mais um pouco. Por quê? Porque eu não quero mais ser escrava do que eu sinto. E ficar obedecendo tudo que eu sinto na hora que eu sinto. Eu quero deixar de ser escrava das minhas emoções. E a única forma que eu percebo que eu posso conseguir fazer isso é se eu não obedecer às minhas emoções. Então, quando eu fico com muita vontade de sair da meditação, aquela vontade vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí chega num momento que parece assim, insuportável, que eu tenho que parar. Aí eu digo, só mais um pouco. Porque aí não é a emoção que decide que horas eu vou parar de fazer algo. Quem decide é o observador, a pessoa que está observando. A minha parte que está observando o todo. É essa parte minha que está decidindo as coisas agora. Ou pelo menos eu percebo que está ficando mais forte. Mais um pouco. Aí, quando eu digo mais um pouco, a sensação do insuportável diminui. Diminui. Às vezes diminui tanto que eu fico mais muito tempo. Né? É como se eu dissesse assim, não, mais um pouco. Só vou parar de meditar no próximo desconforto. E aí assim eu tô fazendo. Vem um desconforto, vontade de sair, de sair. Aí eu disse, agora não, só no próximo. E aí, quando o próximo vem, eu acabo escolhendo, como foi combinado previamente comigo mesmo, eu acabo saindo da meditação. E tem sido interessante, assim, perceber que agora, em estado de vigília, eu estou assumindo um comportamento mais meditativo mesmo, de observar, de estar no presente. Eu ainda estou tentando me acostumar com essa nova forma de funcionar. Como é algo que está sendo criado agora, é muito novo. Então, se é novo, é desconfortável, dá uma vontade assim de voltar a ser quem eu era, de voltar para o estado anterior, de pensar, 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 pensar tanto que nem saber o que está pensando. Mas eu estou persistindo, porque criar o hábito de meditar na mesma proporção de ser algo que eu preciso fazer, assim como dormir, me alimentar, respirar, essa sempre foi uma meta importante para mim. Então, estou persistindo e estou observando o que está acontecendo.